noite, galerinha. Mais uma vez, vai José chegando na área. Galera, hoje nós vamos comentar sobre a seleção brasileira. Vamos comentar sobre as próximas partidas do Vasco da Gama. Galera, vou começar pela seleção brasileira. Pô, vou dizer que eu estou muito feliz pela convocação do nosso menino Ryan. É um menino diferente, um menino que está jogando muito, está merecendo estar na seleção, está voando demais. Confesso particularmente para vocês que eu estou torcendo muito por ele, quero muito ver esse moleque jogando pela seleção principal. E gostei também desses dois jogos amistosos que a seleção vai fazer contra a França e contra a Croácia, que são dois times que, porra, creio eu que vai brigar na cabeça, lá nas cabeças também vai fazer um abafo ali para brigar pelo título, principalmente a França, que tem um timaço. E galera, nosso menino Ryan tá merecendo muito, moleque tá merecendo demais jogar na seleção. Eu tô pedindo a Deus para que Papai do Céu bota aí na cabeça do Ancelotti para fazer uma mexida ali, botar o moleque de cara, bota ali no começo do segundo tempo. Tô pedindo muito a Deus para isso. E até porque não sei há quanto tempo faz que uma seleção brasileira leva um garoto de 19 anos. Creio eu que os dois últimos, se eu não me salvo engano, foi o Ronaldinho Gaúcho e o Fenômeno, que foi abaixo da idade, abaixo de 20 anos, para a seleção principal. Estou pedindo muito a Papai do Céu que quando chegar na convocação final, eu peço muito a Papai do Céu que esse moleque seja convocado, nem que seja ali para poder pegar experiência, já entrar um jogo ou outro, ou já entrar no finalzinho, mas eu estou pedindo muito Papai do Céu para que esse nosso garoto seja convocado. Claro, não desmerecendo outros atletas que também estão ali para brigar pela vaga, entendeu? Mas meu destaque maior pelo nosso garoto Ryan. Sem contar também que também tem o Andrés Santos ali que está na seleção também. E eu estou pedindo a Papai do Céu para que esses garotos aí sejam convocados para poder representar o Vascão lá na Copa do Mundo. Galera, vamos comentar também sobre as quatro próximas partidas do Vasco da Gama. As quatro próximas partidas do Vasco da Gama tem algo interessante, que são Curitiba, tem o Botafogo, tem o Remo e tem o São Paulo. Essas quatro partidas à frente, eu estou refletindo com as quatro partidas que a gente ganhou, que foi Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio, correto? Só que uma dessas quatro partidas a gente empatou, que foi a do Cruzeiro, que foi um empate com famoso sabor derrota, sabor vitória, que a gente saiu de lá com um saborzinho de vitória, que poderíamos sim ter ganhado, como a gente virou, e ter ganhado, finalizado com a vitória. Mas, com um jogador a menos, os times dos caras batendo em cima, fazendo pressão, a gente não iria aguentar muito tempo. Até porque o juiz também ajudou. Porra, nunca vi isso. Dá 12 minutos de acréscimo. Porra, é loucura isso. Mas tudo bem, vida que segue, vamos à frente. E esses quatro jogos, cara, que a gente jogou, nada menos, nada mais, foi Palmeiras, que é um timaço que tá brigando lá em cima lá desde o começo do campeonato. O Cruzeiro, que tá numa situação, mas também tem um time bom, tá? Vamos lembrar que o Cruzeiro tem um time bom, não sei nem por que tá brigando lá embaixo, mas a qualquer momento pode pegar uma sequência boa aí e disparar. É certo, isso é certo. O Fluminense também, que tá brigando lá em cima, um time encaixadinho, tá? Não é um time ruim, o time do Fluminense não é um time ruim, tá encaixadinho, tá brigando lá em cima. E o Grêmio também, que se tu for olhar pelo elenco, o Grêmio, vamos se dizer que o elenco do Grêmio também não tá ruim não. Não tá ruim não, entendeu? Mas, é aquilo, comparando com essas quatro partidas à frente que a gente vai pegar, o Curitiba, curiosamente, tem 4 vitórias. 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Não é isso? Isso mesmo, 3 derrotas. As vitórias essas são contra o Cruzeiro, Corinthians, Remo e Mirassol. As 3 derrotas foram contra o Bragantino, São Paulo e o Atlético Paranaense. O empate, é lógico, foi contra a Chapecoense, que foi mais um time que tirou um empate da gente também aqui dentro de casa. Que, porra, inadmissível esse empate que a gente tomou da Chapecoense no finalzinho. Pra mim foi inadmissível. É esse ponto que vai fazer falta lá na frente. Espero que não precise, mas futebol é cruel. Espero que não precise. E é isso aí.
Esses 4 jogos que o Curitiba ganhou, pô, cara, foram Cruzeiro, Corinthians, Remos e Mirassol. Devemos abrir o olho com o Curitiba. Chegar lá, jogar lá no Couto lá, chegar com firmeza, jogar como jogou contra o Palmeiras, jogar como jogou contra o Fluminense, jogar como jogou contra o Cruzeiro e até mesmo contra o Grêmio. Claro, e ligado. Não tentar sair atrás do resultado, vir querer buscar o resultado depois, porque isso daí, meu irmão, não é sempre que a gente vai estar conseguindo virar o pra cá, já para lembrar já, entendeu? Botafogo. Botafogo tem 2 vitórias, né? Tem 2 vitórias e 4 derrotas. Claro que o Botafogo também tem 2 jogos a menos. Botafogo também tem 2 jogos a menos. Entendeu? E temos o Remo, com 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Essa aí é nem se esperar. E o São Paulo, que o próximo jogo do São Paulo contra a gente é aqui em casa. Espero que a gente não faça o vexame que a gente fez no ano passado, que foi perder para o São Paulo dentro de casa. Tudo bem que a gente ganhou lá fora, lá na casa deles, mas lembrando que quem manda aqui em São Januário somos nós. Então, meu irmão, a gente tem que impor respeito. Temos que ganhar. Ponto dentro de casa, meu irmão, não é negociável. Tem que ganhar, filho. Não tem que negociar. É ganhar ou ganhar. É ganhar ou ganhar. São Paulo tá vindo de 5 vitórias e 1 empate. E 1 empate. Aí 1 e 2 derrotas. Isso aí, 2 derrotas. Cara, esses 4 times à frente, digamos que vai ser o divisor de águas do Vasco. Eu creio que esses 4 jogos à frente aí do Vasco, aí depois da data FIFA, vai ser o divisor de água do Vasco. Para poder vai fechar o primeiro turno ali, brigando ali entre os 10 ali. Creio eu. Porque são jogos que, se você for botar desses 4 jogos aí, eu creio que 6 pelo menos eu creio que seja garantido. Tá? 2 eu creio que seja garantido, que é contra o Curitiba. Então nada contra o Curitiba. E o próximo seria o Remo. Seria esses 2 times. Mas a gente tem que abrir o olho, porque, meu irmão, futebol é uma caixa de surpresa. Futebol, da onde você menos espera, é o que acontece. Você está esperando uma vitória contra o Curitiba, você vai lá e toma ou sofre empate ou sofre uma derrota. Aí contra um São Paulo, um Botafogo, que é um jogo mais pegado, você tá na expectativa de ganhar, mas porém, mais que a possibilidade do empate, você vai lá e ganha 3 pontinhos. E às vezes jogando até mal, como o Vasco jogou mal contra o Grêmio. Entendeu? E é isso. Esses 4 times aí, Vasco tem focado. Creio eu que o Renato Gaúcho já vai começar a fazer algumas mudanças táticas, que creio eu, pelo menos eu penso que ele possa começar a fazer isso, já começar entrando com o Urras. Pô, cara, ele poderia até mesmo colocar o Urras e o Thiago Mendes junto, cara. Pô, o Thiago Mendes tem uma visão do caramba, ele também tem, entendeu? Bota ele, Thiago Mendes e Cauã Barros, pô. Ali pela meiuca, ali 2 volantes ali, só que o Thiago Mendes saindo mais ali para poder auxiliar mais na saída de bola, deixar o nosso querido Cauã Barros, o Barros ali só na marcação, só na mordeção, e deixar o Deus fazer a distribuição de jogada. Nesse movimento, eu tentaria deixar o Nuno na esquerda, apoiando ali o Cuiabano apoiando ele, e deixava o Andrés Gomes atacando um pouco pela direita, porque a gente sabe que chega o segundo tempo, o Nuno ele já cai, pô. O Nuno cai de produção no segundo tempo. Então o que acontece? Eu deixaria, para quando chegar no segundo tempo ele caiu de produção, entraria com o Adson na direita e jogava o Andrés Gomes para a esquerda. Porra, ia dar um fôlego do caramba, cara. Ia dar um fôlego do caramba, mas como o cara estudou para isso, o cara ele sabe o que vai fazer, entendeu? Claro que muitos criticou a saída do Andrés Gomes na última rodada aí. Na última rodada eu também fui um dos que não entendi nada, mas enfim, o cara saiu, porra, foi lá e pum, botou o jogo, o cara foi lá e tirou o cara acho que foi lá e pum, cacifou lá. Então, tipo assim, eu não posso criticar, só tenho que analisar o jogo de certa forma e tentar passar o melhor do conteúdo para vocês.
E falando um pouco mais sobre o Vasco da Gama, eu creio que a venda da SAF do Vasco está bem encaminhada. Cara, o trabalho do Pedrinho está sendo um trabalho muito interessante. Claro, alguns momentos vai dar bom, outros momentos vai dar ruim. Mas, em vista do que o Vasco estava vindo passando, até mesmo depois que a 77 comprou, porra, cara, o Vasco está em outro nível. Se todos os presidentes que passou pelo Vasco fizessem a mesma coisa que o Pedrinho fez e está fazendo no Vasco, eu creio que hoje a gente não estaria nessa situação. Talvez hoje a gente não teria nem vendido a SAF do Vasco. Para ser justo e honesto. Talvez hoje a gente não teria nem vendido a SAF do Vasco. Porque também, cara, a gente também tem que pedir um pouquinho de paciência para a torcida. Porque às vezes o cara quer fazer um trabalho. Mas o trabalho que o cara quer fazer, a torcida não entende. Não entende. Quer sanar a dívida. Quer manter o salário dos atletas em dia. É o que está acontecendo, graças a Deus. Entendeu? E a gente tem que ter um pouquinho de paciência. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, que as coisas vão fluir. Peço a Deus que nesse ano no ano eleitoral, que eu acho que não sei se começa esse ano, não é ano que vem, acho que é nesse ano que começa o processo eleitoral. Eu peço a Deus, eu acho, né, não tenho certeza se é esse ano. Eu peço a Deus que o próximo candidato vindo, sendo eleito vindo, e creio que se a SAF até lá não tiver sido vendida, mas eu peço a Deus que tenha sido vendida, peço a Deus que faça um trabalho assim como o Pedrinho fez, que tenta avisar também da mesma forma de sanar, de gastar com responsabilidade, buscar atletas pontuais, tentar recuperar o máximo possível de atletas da base, entendeu? E esses são os primordiais para o time começar a levantar. Então, cara, a gente precisa falar com a torcida para ter um pouquinho mais de paciência, que, pedir à torcida que todo jogo lá a gente esteja presente lá. Claro que vai ter momento que a gente vai ter que cobrar mesmo. Isso é normal, pô. Isso é normal. Porque se a gente só torcer, a gente não pode deixar o jogador se acomodar. Meu irmão, se a gente sentir que o atleta está se acomodando, a gente tem que ir lá, tem que dar um catuque para poder ele se ligar que a torcida tá ali, pô. A torcida quer ver jogar, a torcida quer ver dar o sangue. E é isso, pô. E é isso, a gente tem que brigar até o final, galera. Até o final, para poder a gente trazer um resultado melhor, para a gente poder brigar em cima. Sem contar também que a gente já fez o sorteio da Copa do Brasil. E é isso, a gente tentar buscar mais uma vez aí, chegar na final, porque agora esse ano, galera, a partir desse ano, além de você conseguir chegar a uma final da Copa do Brasil, mesmo que você não seja campeão, mas você já, querendo ou não, você já garante uma vaga na pré-Libertadores. A gente já vai garantir uma vaga na pré-Libertadores. Então, queria eu que isso fosse o ano passado, né? Mas tudo pro Vasco tem que ser mais difícil, né? Mas fazer o quê? Torcer para que o ano que vem, esse ano, a gente garanta, pelo menos um pezinho lá na Libertadores lá, quiçá de repente brigar mais uma vez pelo título da Copa do Brasil. Claro que também a gente tem a Sul-Americana, mas é isso. A gente tem que focar de novo. E com esse time que tá aí, cara, a gente dá para chegar longe, dá para buscar, dá para chegar muito longe com esse time, que o time tá leve. O time tá muito leve, o time tá muito lúcido. Mano, eu nunca vi o time do Vasco tão lúcido como tá jogando agora. O time tá chegando no gol, o time não tá chutando de qualquer maneira, o time tá tocando, se tiver que chutar fora da área, vai chutar. Isso que eu tava sentindo falta do jogo do Vasco. O jogo do Vasco, os atletas não estavam chutando no gol de fora da área, queriam entrar dentro da área para poder fazer gol. E isso era uma coisa que me incomodava. Se você for parar para analisar alguns jogos que a gente tem perdido, a maioria dos jogos é de fora da área ou de bola aérea, entendeu? São pontos que o Renato vai ter que corrigir, entendeu? Tanto é que nesses 4 jogos aí que o Vasco jogou, por exemplo, o jogo mesmo contra o Cruzeiro, os 3 gols do Cruzeiro foram gols de jogada aérea, bola cruzada dentro da área. Os 3 gols, pô. E os 3 gols foram gol de cabeça, pô. 3 gols de cabeça, pô. Foi 3 bolas dentro da área de cabeça. 3 gols. Aí eu te pergunto, falta, é marcação? Não. É questão de posicionamento. Os atletas também tem que estar ligados na bola, tem que estar ligado nesses momentos, nessas retas finais.
Então, galera, mais uma vez, peço uma força aí a vocês aí com o nosso canal aí, tá? Se vocês puderem nos seguir, vocês nos sigam. Se você puder deixar o seu like, dar aquela curtida, dar aquela compartilhada aí com os amigos, divulgar o meu trabalho aí, vou agradecer muito. E para poder estar acompanhando mais notícias do Vasco da Gama aí. Valeu, galera. Valeu. Brigadão, forte abraço aí com vocês. Vasco em jogo. Valeu, galera. Tamo junto.